e MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, é professor do Centro Universitário de Belo Horizonte, no UniBH, e gerente de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação na Medfarmos, onde é responsável por atividades de pesquisa e gestão da área. Tem experiência em gerenciamento de projetos de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, estruturação e implantação de departamento de P&D, estruturação da gestão da inovação, captação de recursos não reembolsáveis, atividade empreendedora e docência em diversas disciplinas para os cursos de engenharia, administração e ciências biológicas. Com vocês, professor Otávio. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a toda a comissão organizadora pela oportunidade de estar aqui. Para mim é um prazer enorme e uma honra muito grande também estar aqui exatamente no momento em que se comemoram os 50 anos do departamento. Um departamento que tem uma marca muito importante para mim, pessoalmente, e do qual eu me orgulho muito de ter me formado. Então, realmente para mim é uma honra muito grande. Eu sou muito grato pela oportunidade de estar aqui e compartilhar com vocês um pouco dessa trajetória de trabalhar com física aplicada e trabalhar com várias outras dimensões em torno da aplicação de física no mercado. Bom, logo que eu recebi o convite pela Isis, né, ela comentou que gostaria que eu falasse um pouco sobre as diversas aplicações da física e como que isso de alguma maneira se relacionava com a trajetória profissional que eu tinha tido até o momento. E, no fundo, as diversas aplicações pelas quais eu passei ao longo de todo esse período, elas se confundem muito com o meu próprio, com a minha própria trajetória profissional. Ou seja, eu fui me moldando ao longo de todos esses anos a partir exatamente dos projetos de aplicação de física e de diversos outros conhecimentos a problemas ligados ao mercado, a problemas que de alguma maneira tinham alguma associação com interesses ou de empresas ou interesses pessoais também. Tá? Então, quando na verdade eu recebi essa ideia de falar sobre aplicações de física, esse foi a primeira frase que me veio à mente. Bom, mas de fato a física está em tudo, né? Mas isso é um pouco que clichê, assim, a gente poderia enumerar e poderia tratar sobre as várias aplicações científicas, sobre os vários desenvolvimentos científicos que se fazem em torno de física, mas eu acho que a mensagem que eu poderia contribuir mais para vocês é tratar de aplicações que a gente tem mais conectados de alguma maneira com uma perspectiva de carreira e do que se fazer, principalmente para aqueles que estão ainda estudando, né? O que se fazer depois que você sai da academia. Em algum momento você se desvincula e aí você se depara com uma realidade de mercado, você se depara com a necessidade de trilhar alguns caminhos. E aí uma série de interrogações aparecem. Agora, um ponto importante que eu percebo é que exatamente o fato de a gente ter a física aplicada nas mais diversas áreas de conhecimento é que nos dá uma série de oportunidades. Então, quando eu olho para o mercado, eu vejo inúmeras oportunidades de se trabalhar, de se desenvolver projetos. E a gente, formados em física, a gente tem uma série de competências que são especialmente proveitosas para se tratar desses problemas aí no mercado. Então existem sim muitas oportunidades. O que a gente precisa é de fato trabalhar a conexão e entender esses problemas e nos propormos a resolver esses problemas de alguma maneira. Bom, na verdade foi exatamente esse senso comum, e aí, como eu disse, eu vou tratar dessas diferentes aplicações em que eu já me envolvi, um pouco associado com o meu passo a passo, trajetória profissional também. E aí, começando lá atrás, por que eu vim fazer física, na verdade? Por que eu vim aqui para Juiz de Fora fazer física? Na verdade, foi esse senso comum que me colocou nessa situação. Porque o que eu me via lá enquanto adolescente, eu adorava carros e me via trabalhando com desenvolvimento de carros, era tudo que eu gostava. Eu me imaginava fazendo projetos de carros novos ou desenvolvendo tecnologias que de alguma maneira estivessem associadas com o automobilismo. Mas, até pelo cenário em que eu vivia, não tinha muita
instrução ou muita orientação que pudesse me indicar de maneira clara como é que eu deveria trilhar uma carreira para poder trabalhar com isso. Então não tinha isso de maneira clara. E a minha decisão foi exatamente em cima desse senso comum. Eu pensava, não, física está em tudo, então está no carro também, então eu vou fazer física, porque de alguma maneira lá na frente eu consigo trabalhar com os carros que eu gostaria. Só que aí, deixa eu ver aqui se dá o play. Só que aí as coisas começaram a mudar a partir do momento que eu pisei nesse departamento. E uma das primeiras disciplinas que a gente teve, se eu me lembro bem, foi logo no primeiro semestre, foi uma disciplina de introdução à física. Eu não sei se o Zé Paulo se lembra desse vídeo, eu não sei também se era exatamente esse vídeo, mas esse foi um que eu consegui encontrar. Numa das aulas, foi o Zé Paulo que ministrou, e aí ele mostrou um vídeo de uma pinça óptica pinçando algumas células vivas. Daí são células de espermatozoide numa amostra, e aí quando ele liga a pinça óptica e ele passa sobre uma dessas células vivas, essa célula fica presa e consegue ali se movimentar, arrastar, e a célula fica presa aqui. Esse vídeo é emblemático para mim, porque naquele momento meio que a minha mente se abriu para as diversas oportunidades, para as diversas possibilidades que a gente poderia ter. Isso daí foi meio que um deslumbramento que eu tive naquele momento com o que eu poderia fazer com física a partir daí. Tá? Então, desde esse primeiro momento eu me interessava pelas interfaces, pelo fato de a gente poder trabalhar com física, em contato, em aplicação para resolver problemas que tivessem relevância para outras áreas também. E aí, depois disso, vieram a sequência de projetos com que eu comecei a trabalhar, e fui buscar o Zé Paulo logo na sequência para poder trabalhar com projetos de iniciação científica, e a gente começou a se envolver em dois projetos. Um dos projetos era um projeto de estudo da influência de campos elétricos sobre o comportamento de minhocas, né? O que era interessante desse projeto? Era a relevância que ele tinha para quem passou essa necessidade para o Zé Paulo na época, né? O Zé Paulo pode me corrigir se eu estiver errado, mas na época existia um contato dele que tinha um minhocário, e ele tinha um problema exatamente sobre como remover as minhocas daquele minhocário, porque ele precisava desmanchar os canteiros inteiros. E aí isso significava que ele tinha perdas das minhocas que ele estava produzindo para poder vender. Então ele tinha perdas quando fazia isso, tinha dificuldade, levava tempo. Aí a pergunta era, e se existisse alguma maneira de a gente conseguir concentrar esses organismos em alguma posição onde facilitasse a remoção disso? E a gente começou um projeto avaliando se campos elétricos poderiam ou não, de alguma maneira, influenciar no comportamento desses animais. Foi o primeiro contato que eu pude ter com um trabalho que envolvia alguns conceitos físicos, mas envolvia, sobretudo, uma conexão com um problema prático, com um problema que tinha relevância para alguém, especificamente, para alguém que poderia, de alguma maneira, converter aquilo depois de maneira positiva. Bom, e depois a gente entrou num estudo de influência de micro-ondas sobre o crescimento de plantas. A gente tinha uma motivação muito associada à influência que as ondas utilizadas em telefonia celular eventualmente pudessem ter sobre as pessoas que faziam uso de aparelhos celulares, sobre também as pessoas que estavam expostas à radiação das estações rádio-base, e começamos um projeto em torno disso também. Fizemos experimentos, montamos setups para fazer experimentos, em que a gente colocava lá algumas plantinhas, a gente colocava feijão, colocava milho para poder germinar, e aí a gente incidia micro-ondas nessas plantas, e depois a gente ficava coletando informações sobre o desenvolvimento dessas plantas ao longo do tempo. Fizemos isso em algumas condições diferentes, fizemos em ambientes controlados e etc. Então, bom, essa primeira fase ela é uma fase importante para mim, porque é uma fase em que eu pude trabalhar exatamente nessa conexão entre as diferentes áreas de conhecimento. E isso me fez ter uma certeza muito clara do que eu queria fazer depois, do que vinha logo na sequência da graduação. E, além disso, além dessa percepção sobre a possibilidade de trabalhar com ciência aplicada, eu percebia, como graduando em física, que nós tínhamos algumas competências importantes relacionadas ou que podiam ser bastante úteis para se trabalhar com aplicações no mercado. Uma delas é a competência de resolução de problemas, e outra é de análise crítica. Então, ou seja,
O curso de Física trabalha isso muito fortemente nos alunos, a capacidade de você, a partir de um cenário, muitas vezes com dados disponíveis de maneira limitada, e você, a partir desse cenário, conseguir construir de uma maneira processual, de uma maneira bem sistemática, passo a passo, uma metodologia para você conseguir resolver aquele problema, para você conseguir modelar aquilo e conseguir propor soluções. Esse tipo de competência é central para você trabalhar com a resolução de problemas no mercado, problemas que têm interesse de indústria. Ou seja, a capacidade de você entender o problema, de você modelar esse problema e depois propor soluções, propor metodologias para avaliação desse problema, é algo realmente central. E eu me dei conta disso exatamente quando eu estava estudando mecânica quântica. Eu estou vendo a Maria Cristina aqui, e ela foi minha professora na época, e eu me dei conta disso naquele momento, porque mecânica quântica não é trivial, né? Quando você está estudando principalmente, não é algo simples de se tratar. E aí eu me pegava estudando e pensando, poxa, eu estou aqui resolvendo problemas extremamente complexos, então quer dizer que eu tenho condições de resolver problemas dos mais diversos. Então essa era a conclusão que eu tinha. Bom, a partir disso, eu pude me aproveitar de uma oportunidade que calhou exatamente naquele momento em que eu estava saindo da graduação, que foi uma parceria entre Departamento de Física e Departamento de Ecologia da Universidade, com um mestrado que envolvia as duas áreas. Então, na verdade, esse mestrado ele tinha várias vertentes, tinha a vertente de aplicação em Química e tinha a vertente de aplicação em Física. E aí eu entrei exatamente nessa vertente de aplicação em Física. Fui da primeira turma desse mestrado que se abriu aqui na UFJF. E a ideia de fazer um mestrado em outra área era uma ideia ao mesmo tempo arriscada do ponto de vista de carreira, mas ao mesmo tempo que poderia me abrir um mundo de oportunidades. E eu optei pelo fato de existirem essas diversas oportunidades para poder explorar. Era arriscada porque, na medida em que eu saía da física e ia para uma outra área, eu meio que comprometia a minha evolução natural, para quem está se formando em física, de carreira acadêmica dentro da própria física. Porque eu poderia acabar gerando barreiras que, em eventuais concursos futuros ou oportunidades de trabalhar em universidades futuramente, poderiam representar problemas à minha entrada. Mas eu optei por uma abordagem realmente um pouco mais arriscada, por aquilo que eu via como sendo possível de me entregar mais oportunidades de experiência de vida, inclusive. Né? E começamos a trabalhar com um projeto de avaliação de movimentação vertical de cianobactérias em uma coluna de água. E o que a gente tinha aqui como motivação interessante era que as cianobactérias, elas são micro-organismos tóxicos. Elas podem possuir toxinas, e várias das suas espécies têm essas toxinas, que podem comprometer severamente a saúde das pessoas que venham a consumir água onde aquelas cianobactérias acontecem. E, inclusive, as toxinas podem levar à morte em algumas situações. E aí, essas cianobactérias, elas aparecem em determinados mananciais de água e você tem dificuldade de tratar aquela água, de retirar essas cianobactérias dali. Basicamente porque se você mata as cianobactérias, elas liberam suas toxinas, então você não resolve muito o problema fazendo dessa maneira. E além disso, essa cianobactéria ela exibia um comportamento muito particular de movimento na coluna de água. Em determinados momentos do dia ela se encontrava mais acima da coluna de água, mais próxima à superfície, e em outros momentos ela se encontrava mais ao fundo. Isso era algo que não tinha uma explicação ainda muito estabelecida, tinha algumas hipóteses, algumas vertentes, mas não tinha algo colocado e comprovado isso, nessa situação. E aí a gente desenvolveu um projeto em que nós planejamos e executamos um equipamento para poder fazer os estudos de movimentação dessas cianobactérias ao longo da coluna de água. E esse foi um trabalho que me marcou muito, primeiro pela aplicabilidade que ele tinha numa outra área, e eu falo isso muito em virtude do contato ampliado que eu pude ter com as pessoas que trabalhavam dentro do departamento de ecologia. Então eu me lembro de uma situação logo no início em que
Bom, para poder começar a trabalhar com isso, primeiro eu precisava entender o que era cianobactéria. Eu não tinha a menor noção do que era isso. Falar o nome da espécie da cianobactéria era mais difícil ainda, né? Cilindrospermopsis, né? Raciborski, ou seja, eu precisava entender o que eram essas coisas primeiro. E aí me debrucei sobre um estudo de revisão bibliográfica maciço sobre aquilo. E o Zé Paulo ele sempre trazia alguns desafios, assim, momentos chaves para a gente poder, até para nos instigar a trabalhar. E um dos desafios que ele trouxe eu quero que você apresente um seminário para o pessoal lá da ecologia sobre esse estudo que você está fazendo. Eu falei, beleza, eu vou falar lá para o pessoal que é expert nisso sobre um negócio que é a praia deles. E aí eu fiz, e eu me lembro que o que eu falei logo de cara, logo no início foi: cianobactéria é um negócio que eu não sei se é bicho ou se é planta, porque ele tem características das duas coisas. Isso, na verdade, abriu uma proximidade com aquelas pessoas que trabalhavam ali, porque a gente conseguiu estabelecer um relacionamento baseado no compartilhamento dos conhecimentos. Ou seja, eles me ajudavam a entender aqueles que eram os conceitos da parte biológica, e de outro lado a gente tinha muito a contribuir com aquilo que a gente estava fazendo do ponto de vista físico. Tá? E aí nós desenvolvemos um projeto, desenvolvemos um equipamento para fazer estudo, é esse equipamento que está aqui no meio. Então, o que está verdinho aqui é uma amostra com cianobactérias. A gente fez um equipamento que fazia varreduras automáticas, baixo acima. A gente fez um software que fazia toda essa leitura do posicionamento dessas cianobactérias a partir da concentração de cianobactérias. A gente usou a ótica para isso. E desenvolvemos também um equipamento onde a gente fazia testes de compressão dessas cianobactérias, com o intuito de verificar como elas respondiam ao aumento de pressão. Basicamente, o que a gente queria verificar é se a gente conseguia estourar os seus pequenos vácuos que garantiam a elas a possibilidade de fazer uma regulação de densidade, portanto de posicionamento ao longo da coluna de água, simplesmente pressionando essas cianobactérias. E a gente teve a oportunidade de trabalhar com isso. A gente gerou alguns resultados bem interessantes, e o que representa para mim o grande marco desse projeto de aplicação foi quando, ao final, a gente recebeu na banca alguns professores, e entre os professores a gente recebeu o professor Carlos Bicuto, que era simplesmente a pessoa que trouxe o estudo de cianobactérias para o Brasil. Era a grande referência do estudo de cianobactérias no Brasil. E defender um projeto desse para uma pessoa que era uma referência na área era ao mesmo tempo uma responsabilidade grande, mas também uma oportunidade. E a gente, felizmente, teve um projeto extremamente elogiado naquele momento, quando ele se posicionou em relação ao trabalho, ao final da defesa. E aquilo dali representa um marco grande para mim, porque naquele momento eu percebi, poxa, agora eu posso pleitear degraus mais altos. Eu consegui, de fato, entrar numa área que não era a minha área de formação, consegui trabalhar com um desenvolvimento consistente, com resultados interessantes, e isso foi reconhecido por quem já trabalha dentro daquela área. Então, quer dizer que eu posso agora eu me sinto realmente capaz de andar mais um pouco, de dar mais alguns degraus, de galgar um pouco mais de espaço na aplicação daqueles conceitos físicos em outras áreas. E a gente teve resultados bem interessantes a partir disso, resultados que vieram anos depois. A gente conseguiu depositar 2 patentes a partir desse trabalho, não é isso? Depois o pessoal do programa de pós-graduação, eles nos consideram esse prêmio de excelência acadêmica por conta dos resultados que nós tivemos também. Então foi realmente uma experiência que marcou o momento em que eu percebi que conseguia fazer coisas importantes. E a partir daí eu começo uma trajetória a partir daí eu começo a usar 2 chapéus. Eu sempre tenho um viés mais acadêmico e começo com um viés mais profissional. E eu saí dessa experiência do mestrado em busca de trabalhar com desenvolvimento de tecnologia. Era o que eu queria fazer. Eu queria trabalhar com projetos que estivessem associados ao desenvolvimento de novos produtos, de novas tecnologias, à resolução de problemas que fossem de interesse do mercado, que fossem de interesse da indústria. E a minha primeira experiência foi uma experiência empreendedora. Então, eu finalizei o mestrado em 2007, em 2008, eu iniciei um negócio dessa empresa que se chamava X9, então eu era um dos sócios fundadores dessa empresa. Foi no mesmo ano em que eu iniciei o meu doutorado também.
Então, iniciei o doutorado no início do ano, início de 2008. Quando foi início do segundo semestre, eu já pude abrir formalmente essa empresa. E nessa empresa eu pude ter contato com uma série de outras questões que envolvem desenvolvimento de tecnologias. Ou seja, aqui eu pude perceber que desenvolver produtos, desenvolver tecnologias é algo difícil de se fazer. Mas não é só isso, não para por aí. Então aqui eu pude aprender que desenvolver produto é uma coisa, colocar isso no mercado, fazer isso acontecer é outra coisa, é outra história. Em alguns casos tão difícil quanto. Tá? Então a tecnologia tem as suas complexidades, tem as suas dificuldades de se fazer, mas colocar no mercado também tem as suas dificuldades. Fazer aquilo ser percebido pelo cliente como um produto que vai ser importante para ele, que vale a pena ele pagar por aquilo, e sustentar isso enquanto negócio, gerando empregos, inclusive, não é uma tarefa simples. Então aqui eu pude perceber isso. Trabalhei desde o início com o desenvolvimento tecnológico de um equipamento. A gente percebeu uma necessidade de mercado na área de laticínios e a gente desenvolveu um dispositivo que resolvia, era um problema de rastreamento do leite que os laticínios coletavam, os diferentes produtores. E a gente resolveu esse problema de rastreamento com o desenvolvimento de um equipamento, tinha tecnologia de leitura de ótica de código de barras, tinha capacidade de processamento de informações e armazenamento de informações, tinha também a capacidade de emitir recibos, meio que uma maquininha de cartão de crédito como a gente conhece hoje, mas voltada exclusivamente para a resolução daquele tipo de problema. E aí eu pude ter contato, portanto, com o desenvolvimento, porque eu liderei esse desenvolvimento desde o início, até que a gente tivesse um produto pronto para colocar no mercado, para começar a vender, e tive contato com toda a parte de gestão também, a partir disso. Então, aqui foi o momento onde eu pude aprovar meu primeiro projeto num órgão financiador de desenvolvimento, foi um projeto FINEP na época. Eu aprovei, estando dentro da empresa, aprovei um projeto FINEP para nos ajudar a desenvolver esse equipamento e para desenvolver também competências de mercado. E pude também trabalhar com a organização de toda a gestão. A minha parte era a parte de produção, a manutenção e a parte de desenvolvimento técnico. E pude então estabelecer processos de gestão para garantir que isso ocorresse de maneira sistemática dentro da empresa. E a gente começou a desenvolver variantes de aplicação desse produto para outras áreas, para outras culturas. Desenvolvemos uma versão para uso em florestas, desenvolvemos uma versão para uso em culturas de laranja, uma versão para uso em cultura de café. Então, a gente teve a oportunidade de desenvolver o produto, de colocá-lo no mercado em algumas dessas áreas e fazer o negócio crescer. Tá? Eu fiquei nesse negócio por 2 anos e meio e depois eu saí desse negócio. Eu tinha mais alguns sócios, então eu vendi a minha parte da empresa para esses outros sócios e saí desse negócio porque eu queria ainda galgar alguns degraus um pouco mais altos, né, para mim naquele momento. E aí eu ainda tinha o doutorado que estava correndo em paralelo a essa iniciativa toda, e aí eu vou comentar um pouquinho sobre o projeto que eu desenvolvia lá no doutorado também. E tinha algumas outras possibilidades acontecendo também em conexão com outras empresas. Então, o doutorado, eu trabalhei com um projeto de aplicação. Meu doutorado foi em engenharia elétrica, mas mesmo estando dentro da engenharia elétrica, eu trabalhei com ótica aplicada à oftalmologia. Então, parecia até um pouco estranho, assim, dentro do departamento de engenharia elétrica, fazendo ótica aplicada à oftalmologia, mas era onde eu consegui desenvolver aquilo. E aí, enfim... o trabalho consistia basicamente em otimizar e desenvolver uma matriz de microlentes que pudesse ser usada para medições de aberrações ópticas em equipamentos que são utilizados em diagnóstico de oftalmologia. Basicamente, só para vocês entenderem, porque a partir disso eu entrei nessa área de oftalmologia e é algo com que eu trabalho até hoje. Então, basicamente, para vocês entenderem, eu tenho aqui um corte simplificado do olho humano. E o olho humano, ele tem a sua primeira camada, que é a córnea, e depois ele tem aqui o cristalino.
E essa córnea, em geral, ela possui uma série de aberrações ópticas. Na verdade, a sua superfície é deformada de tal maneira que a luz, quando passa pela córnea, ela adquire essas deformações na sua frente de onda. Isso, em outras palavras, quer dizer que esse feixe de luz que passou por aquele sistema óptico, ele vai gerar uma imagem aberrada, ou seja, uma imagem com deformações. Tá? Em última instância, isso significa que a pessoa vê menos do que um sistema, do que ela veria se o olho representasse um sistema óptico ideal, sem essas deformidades. Tá? Bom, essas aberrações são inseridas pela córnea, mas não só por ela. Tá? O próprio cristalino ele também pode influenciar nisso, mas o maior componente é da própria córnea. E existem alguns equipamentos no mercado que são devotados para poder medir essas aberrações ópticas dos olhos das pessoas. Porque a partir dessa informação, o médico ele pode planejar certos tipos de procedimentos que vão contribuir para que a pessoa possa ter uma visão com maior acuidade, para que ela possa enxergar melhor. E bom, esse diagnóstico ele é conhecido como aberrometria, é chamado de aberrometria. Então a gente tem equipamentos de aberrometria. E esse equipamento basicamente ele faz projetar um ponto de luz lá no fundo do olho, lá na retina. Esse ponto de luz ele reflete, novamente você capta essa luz que é refletida. Essa luz ela passa por todos os elementos ópticos do olho, inclusive a córnea, que é onde a gente tem maior amplitude de aberrações sendo inseridas no feixe. E aí você precisa medir aquelas frentes de onda daquele feixe que foi refletido pelo olho para poder entender quais são as aberrações ali presentes e quantificar isso de alguma maneira. E a maneira como se faz para poder medir isso é usando... Na verdade, existem várias formas. Essa daqui é uma das mais utilizadas, mas não é a única. Um sensor que se chama sensor de Rackman-Schack. Ele é basicamente uma matriz com microlentes. E micro porque, de fato, as lentes têm dimensões em diâmetros micrométricos. Então, é uma matriz com uma série de microlentes que fazem uma amostragem daquela frente de onda. E aí, cada microlente gera no seu ponto focal um ponto de luz, que eu capto com um detector. Bom, dependendo do formato dessa frente de onda, esse ponto de luz ele vai estar numa posição ligeiramente diferente. Eu comparo isso com uma referência. Se eu tivesse uma frente de onda completamente plana, eu teria então pontos de luz em locais muito bem definidos, num grid muito bem definido, que é o mesmo grid da minha matriz de microlentes. Se é um grid retangular, por exemplo, não ser hexagonal, como nessa figura, eles vão estar todos nas posições coincidentes com o centro com os centros das microlentes daquela matriz. Entretanto, se é uma frente de onda com aberrações, eles vão estar ligeiramente deslocados dessas posições de referência. A partir, medindo esses deslocamentos no plano do detector, eu consigo, portanto, calcular qual era a aberração inicialmente presente ali naquela frente de onda. E consigo dizer que aquela pessoa tem tanto de componente de astigmatismo, tem tanto de componente de coma, tem tanto de componente de deforme e assim por diante. Isso poderia resultar em um sistema que seria mais rápido e, ao mesmo tempo, em um sistema que poderia ser mais adequado para uso para aquele tipo de aberração óptica específica, que são as aberrações oculares. Tá? Esse sistema não é exclusivo de aplicação na oftalmologia. Faz-se muito uso disso em óptica adaptativa, então tem muita aplicação disso em astronomia, inclusive. Mas tem uma aplicação muito forte em oftalmologia. Se eu pudesse ter uma matriz de microlentes otimizadas para aqueles padrões de aberração que a gente tem em olho humano, eu poderia ter um equipamento que poderia gerar respostas com menor erro e, ao mesmo tempo, o equipamento poderia funcionar de maneira mais eficiente. E eu trabalhei exatamente na otimização dessa matriz de microlentes. Então, meu trabalho foi muito de modelagem. Então, fiz uma modelagem matemática, depois passamos por uma modelagem computacional e colocamos isso dentro de algoritmos de otimização, usando os algoritmos genéticos para poder fazer isso, até que a gente pudesse gerar padrões que nos mostravam que a gente poderia ter matrizes com menos microlentes e que tinham esses aspectos que eu comentei. Bom, trabalhei não só na otimização, mas também fabricando isso. Então eu tive a oportunidade de ir para sala limpa, fabricar essas microlentes. A gente usou técnicas de microusinagem, que são técnicas semelhantes à microfabricação, que se usa para fabricar chips,
mas a gente usa para fazer estruturas físicas em blocos de silício. Então, usando esse mesmo tipo de técnica, a gente conseguiu fazer moldes dentro de sala limpa, conseguimos depois replicar esses moldes em material com qualidade ótica, para que a gente depois pudesse levar isso para uma bancada e testar, e avaliar os resultados práticos disso. Então, meu trabalho girou em torno da modelagem, utilização, fabricação e caracterização dessas máquinas de microlentes. Então, foi um ciclo completo de desenvolvimento disso. Aqui tem algumas imagens que mostram matriz de microlentes. Isso daqui são resultados todos finais já, ou seja, resultados depois da fabricação. Então, isso daqui são moldes em placas de silício. Aqui eu tenho 4 padrões de microlentes diferentes que eu estava testando, alguns como referências e outros como matrizes de teste, com diferentes números de microlentes. Depois dessa fase aqui de construir o molde, a gente replica em outro material e depois eu ainda trabalhei na montagem do sistema óptico que pudesse caracterizar esses itens, a performance de cada uma dessas matrizes de microlentes. E bom, tive alguns resultados muito interessantes desse trabalho. Esse foi um trabalho importante já de outro lado, porque ele me abriu um pouco oportunidades fora daqui, inclusive. Ou seja, foram as primeiras oportunidades que eu tive de ir para para congressos em outros países, para poder apresentar esse trabalho em outros países, para poder conversar com pesquisadores também de centros de referência em outros países. Então, esse projeto foi importante porque realmente me permitiu abrir um pouco a mente para aquilo que se fazia em outros lugares. E eu recebi um prêmio de melhor tese defendido em 2012 do Departamento de Engenharia Elétrica lá, além de resultados de artigos científicos e apresentações que eu fiz em lugares diferentes também. E bom, esse projeto de doutorado ele finalizou no início de 2012, mas lembra que eu estava sempre com 2 chapéus, um chapéu no mercado e um chapéu na academia. E eu deixei a empresa que eu tinha fundado, aquela startup, no início de 2011, e coisa de 4 meses depois, 5 meses depois, eu comecei a trabalhar nessa outra empresa, que é a empresa em que eu estou até hoje. Essa empresa se chama Medfacus, é uma empresa da área de oftalmologia. Eu vou falar um pouco mais sobre o que a gente faz na empresa daqui a pouquinho. Mas o interessante aqui foi, que eu acho que pode ser relevante compartilhar com vocês, foi a maneira como eu saí da academia e fui parar nessa empresa. Porque eu estava ainda no doutorado, estava trabalhando em todas aquelas questões ali. Só que essa empresa ela tinha uma necessidade. Um dos produtos que essa empresa faz são lentes intraoculares. Lentes intraoculares são lentes que são utilizadas para substituir o cristalino dentro do olho das pessoas quando as pessoas têm catarata. Então, o tratamento que se faz para catarata ele é cirúrgico. E o médico precisa remover o cristalino do paciente e colocar uma lente artificial. Essa lente artificial é a lente intraocular. Tá? E essa empresa, por muitos e muitos anos, ela foi o único fabricante de lentes intraoculares no Brasil. Por vários anos, o único fabricante em todo o hemisfério sul. Hoje tem mais um fabricante apenas que saiu de dentro da Medfacus há alguns anos. Meio que um spin-off que saiu de lá. Mas é uma empresa ainda bem menor do que a gente. A gente tem aqui no país a atuação de outras empresas de fora do país, mas fabricante, então somos nós e mais essa empresa que saiu de lá há algum tempo atrás. Bom, essa empresa ela tinha uma necessidade de desenvolver um novo produto, que era uma lente intraocular com capacidade de corrigir o astigmatismo das pessoas. Em geral, a lente padrão que as pessoas recebem é uma lente monofocal que não corrige astigmatismo nem nenhum outro tipo de aberração ótica das pessoas. Isso quer dizer que aquela pessoa ela vai enxergar bem de longe e vai precisar de óculos para qualquer outra situação, para uma leitura, para usar o computador, para usar o celular. E se essa pessoa tem astigmatismo até para a visão distante, ela também vai precisar de óculos. E existe uma possibilidade de você corrigir já esse astigmatismo usando a própria lente que você vai implantar ali. A gente chama isso de lente tórica, lente com capacidade de correção de astigmatismo. Tá? Então, essa empresa ela queria desenvolver lentes tóricas. Já existiam lentes tóricas no mercado, principalmente fora daqui, isso já estava bem consolidado, mas não tinha ninguém fabricando isso aqui. Só que a lente tórica, ela demanda um suporte para cálculo da lente.
Não é como as outras lentes em que o médico ele consegue fazer exames de diagnóstico do paciente, consegue verificar, olha, esse paciente precisa de uma lente de X dioptrias. E aí entra em contato com a empresa, ou quando tem a oportunidade de contato com o representante de vendas da empresa, ele vai lá e faz o pedido daquela lente que ele recomendou a partir do diagnóstico. A lente tórica, ela precisa de um cálculo de quanto de astigmatismo precisa ser corrigido. E os equipamentos diagnósticos não dão essa informação. Ou não dão essa informação para aquela lente especificamente. Porque esse cálculo depende de parâmetros da própria lente. Dimensões, principalmente. Tá? E parâmetros ópticos também. Então, não bastava ela ter o produto, ela precisava de ter um suporte. Esse suporte é uma calculadora que as empresas normalmente oferecem, disponível pela internet, para que o médico possa entrar, colocar as informações do diagnóstico do seu paciente, e essa calculadora vai indicar qual... aqui eu tenho uma imagem para mostrar. Essa calculadora vai indicar qual é a lente recomendada para aquele olho daquele paciente. E aí sim ele pode fazer o pedido daquela lente. Tá? Então aqui eu tenho uma situação de olho normal, aqui uma situação de visão com astigmatismo, em que eu tenho foco diferente no plano vertical e no plano horizontal. Essa diferença de foco é o que gera deformações na imagem que a pessoa está verificando. Eu posso corrigir isso se eu, ao substituir essa lente, coloco exatamente uma lente tórica ali. Aí eu posso corrigir esses dois focos, fazer com que eles voltem a coincidir no plano da retina. Tá? Bom, e essa empresa, ela não tinha internamente a competência técnica necessária para poder desenvolver essa calculadora. Ela tentou, buscou algumas opções, mas não conseguia fazer. E aí ela chegou até a universidade com essa demanda. E por algum motivo, os caminhos ali, os contatos foram chegando exatamente ao professor que era o meu orientador de doutorado na época. E ele veio com esse desafio para mim: olha, nós temos essa situação, tem uma necessidade aqui da empresa, a gente não tem ninguém aqui para poder trabalhar com isso, a gente pode pegar esse projeto como um projeto de consultoria e a gente pode desenvolver isso. Você topa? Eu falei, topa. Isso foram alguns meses antes de eu... Aliás, foi mais de um ano antes de eu concluir o doutorado. Eu falei, topa, vamos fazer. E aí comecei a entrar naquela seara, de novo estudando toda a parte conceitual primeiro, a parte de aplicações, estudando toda a forma de cálculo dessas lentes, porque não é um negócio muito trivial, eu estou somando aberrações ópticas em planos diferentes, então tem toda uma matemática aí por trás, e comecei também a entrar bastante nisso, para desenvolver, no final das contas, um modelo que eu pudesse, um modelo matemático que eu pudesse reproduzir na forma de um algoritmo que poderia ser inserido no website. E aí foi quando eu fiz esse website, tirando a parte de design aí, toda a parte que tem por trás disso foi, eu programei ainda dentro desse trabalho de consultoria. Aqui é só um teste, uma demonstração de funcionamento para vocês verem. A calculadora recebe dados de diagnóstico do paciente, como comprimento do olho, comprimento de câmara anterior, escolhe se é olho direito ou olho esquerdo, a unidade, se é dioptria, milímetros. Aqui ele escolhe qual é a dioptria da lente, que ele calcula por meio de alguns outros equipamentos de diagnóstico. Aí ele também coloca aqui alguns parâmetros da córnea do paciente, que também saem de diagnóstico que ele faz no paciente. Ele diz ainda, aqui no final, o próprio procedimento cirúrgico dele induz de astigmatismo do paciente, porque quando ele corta a córnea para colocar a lente, ele muda o formato da córnea um pouco. Então ele tem de colocar uma estimativa que se tem para isso. E quando eu clico em calcular, ela vai indicar exatamente qual é a lente que tem de comprar. É uma lente de 21 dioptrias, com 3 de correção de astigmatismo, e mostra também como é que ela tem que ser posicionada no olho para o médico. Então a calculadora, isso daqui ele imprime um relatório, ele consegue imprimir aqui, ele imprime um relatório, leva para o bloco cirúrgico e ali ele sabe, essa lente tem que ser posicionada exatamente a 116 graus. A lente tem uma marcação e aí ele vai lá e coloca a lente naquela posição, porque se ele ficar fora da posição, eu não consigo compensar o astigmatismo da córnea. Então eu não consigo promover a correção que eu esperava para a visão daquele paciente. Tá? Então esse foi um projeto que eu desenvolvi ao longo de 4 meses, junto com esse meu professor orientador, lá na universidade. E aqui foi um negócio super interessante, porque a conexão universidade e empresa, ela não é um negócio simples de acontecer no Brasil, por várias questões, por vários motivos. E por questões que envolvem ambas as partes. E existe um pouco de estigma
do ponto de vista da indústria, muitas vezes, de que a universidade não consegue andar no mesmo ritmo que a própria indústria. Então, isso é uma visão, é meio que um paradigma que se tem. Ainda que se tenha uma série de exemplos encontrados, mas isso é um meio que um paradigma que se tem. E essa empresa, ela foi atrás da universidade na época com isso na cabeça. E um pouco com o pé atrás de fazer esse trabalho com a gente. Porque ela imaginava que ela não ia poder lançar o produto na data que ela previa, exatamente porque não tinha aquela ferramenta pronta, e ela dependia da empresa, não tinha esse conhecimento internamente para poder fazer. E a gente, quando entregou esse projeto, era um projeto de 8 meses, a gente entregou em 4 meses. A gente surpreendeu muito o pessoal dessa empresa. Tanto é que, na verdade, a gente entregou o projeto antes de eles lançarem o produto. Então a gente antecipou bastante o trabalho deles lá dentro. E isso chamou muita atenção da empresa. A empresa ela já tinha uma necessidade de investir na formalização de pesquisa, desenvolvimento e inovação, mas não tinha encontrado meios de fazer isso ainda, não tinha encontrado também pessoas que pudessem conduzir isso. Essa área de engenharia óptica não é uma área fácil de encontrar pessoas que trabalham com isso. A gente não tem uma especialização, a gente não tem um curso de pós que forma as pessoas para poder trabalhar com engenharia óptica. Você dificilmente pega alguém de graduações, seja de engenharia ou seja de física, que já saem com a capacidade de desenvolver, projetar lentes, por exemplo, de projetar dispositivos com função óptica. Isso é raro de se encontrar aqui. Então, essa empresa ficou bastante entusiasmada com o resultado que a gente apresentou. E aí, ela me fez um convite para poder começar a trabalhar com eles. Então, a forma como eu entrei na empresa foi por meio de um trabalho que foi realizado dentro da academia, dentro da universidade. Um trabalho que foi realizado a partir de uma demanda da própria empresa. A gente aplicou toda aquela gama de conhecimentos que a gente adquiriu em toda a parte ótica, em toda a parte de modelagem, para poder resolver esse problema para a empresa. E isso abriu portas para mim, que estava diretamente envolvido com aquilo. Bom, um parênteses rapidamente aqui, só para vocês entenderem do que se trata a empresa, até porque os projetos que eu vou comentar logo na sequência, eles têm ligação direta com as linhas de negócio da empresa. Mas, de fato, é uma empresa mineira. Ela iniciou suas atividades por volta de 1972, então já é uma empresa estabelecida. É uma empresa que iniciou suas atividades por meio de um oftalmologista, e esse oftalmologista ele tinha sua prática clínica, e na sua prática clínica ele receitava lentes de contato especiais para tratar alguns tipos de doenças de seus pacientes. E ele começou a ver que as lentes de contato que ele comprava não eram boas. De novo, uma necessidade de mercado. As lentes de contato tinham uma série de problemas, causavam desconforto, as pessoas não gostavam, usavam porque não tinha outra opção. E ele começou a se perguntar se ele conseguiria fazer lentes melhores. E aí era alguém que conseguia fazer investimentos, ele comprou uma infraestrutura e começou ele mesmo a experimentar fazer lentes para usar nos pacientes dele dentro do consultório. E aí quando outro médico, colega dele, começou a se interessar pelas lentes que ele estava fazendo para os pacientes dele, aí ele viu a possibilidade disso virar um negócio. E ele fundou a empresa e começou o seu negócio a partir daí. Então, a empresa começou com essa linha de negócio que a gente chama de Vision Care, que é uma linha onde a gente desenvolve, fabrica e comercializa lentes de contato especiais para tratar alguns tipos de doenças do olho humano, ceratocone entre as principais. Então, são lentes personalizadas, são feitas sob receita, então não são lentes que você compra em ótica. E a gente também não comercializa diretamente para o paciente, são sempre lentes feitas sob receita médica. Tá? Tem uma outra linha de negócio, e essa é uma linha onde a gente, enquanto empresa, tem muito sucesso mundo afora. É um produto que a gente desenvolveu como uma inovação global e é hoje o principal produto a nível mundial para tratamento de ceratocone por meio de cirurgia, que é o anel intraestromal. Aqui, se vocês, está um pouco sutil, mas vocês conseguem ver aqui dois segmentos, né, de arcos posicionados dentro da córnea desse olho. Esses anéis são utilizados para tratar ceratocone e para restaurar a visão de pessoas que muitas vezes já estão praticamente cegas por conta de ceratocone em graus avançados. Então, na fila de transplante, e esses dispositivos permitem que essas pessoas várias dessas pessoas consigam restaurar as suas visões, sem precisar passar por um transplante de córnea.
Então, dentro de Catarata e Vision Care, a gente tem alguns produtos diferentes. Aqui são só alguns nomes desses produtos. O anel intraestromal se chama Care Ring. Aqui eu tenho algumas figuras que representam esses anéis. Essa daqui é a última geração de anéis, que está em testes clínicos nesse momento e que a gente pretende lançar nos próximos 2 anos. Esse daqui é um anel que já está no mercado. E aqui uma lente que também já está no mercado, entrou no mercado há 2 anos. E tem a Catarata, que é a linha de negócio onde eu atuo mais fortemente. E eu vou explicar por que daqui a pouco. A catarata, como eu disse, ela é um procedimento de se... melhor dizendo, o procedimento para se tratar a catarata é um procedimento cirúrgico, onde o médico ele destrói o cristalino e tira esse cristalino usando equipamentos. Aqui é um equipamento que se chama facoemulsificador, um equipamento que, com ultrassom, ele quebra o cristalino em pequenas partes e com uma bomba de vácuo ele suga essas pequenas partes, removendo todo o cristalino, deixando só a cápsula em volta dele, com uma abertura que ele precisa fazer aqui no meio. Aí depois que ele retira a cápsula, ele vem com um injetor, é uma injeção mesmo, descartável inclusive, tá? Só que obviamente é preparado para esse tipo de dispositivo. Ele vem com esse injetor e injeta a lente intraocular lá dentro. Então a lente intraocular é uma lente dobrável. Então ela, dentro do injetor, ela se fecha e ela passa por uma abertura de 2 milímetros, que é essa abertura aqui. E lá dentro ela recupera a sua forma e adquire, portanto, a sua função ótica. Tá? Então lá ela se abre, as lentes têm essas estruturas de alças e aqui ela passa a ter função ótica e a pessoa volta a enxergar. Tá? A catarata, ela não permite passagem de luz para dentro do olho. Na medida que ela vai progredindo, ela vai bloqueando a passagem de luz para a retina e a pessoa para de enxergar. No limite, a pessoa fica cega. É hoje a principal causa de cegueira no mundo, é catarata. E o único procedimento que se tem é cirúrgico para poder tratar. Então o que a gente fabrica lá, desenvolve, fabrica, são essas lentes artificiais. As lentes, elas são pequenininhas. O diâmetro, a alça, ele gira em torno de 10, 11 milímetros. E o diâmetro da parte ótica é em torno de 6 milímetros aproximadamente. Então é um produto bem pequenininho. Tá? Aliás, todos os produtos são pequenininhos que a gente faz lá. Isso não demanda da gente uma área muito grande. A gente tem um prédio lá em Belo Horizonte e a gente tem tudo ali, toda a parte de fabricação, de desenvolvimento, toda a parte de back office também, e toda a parte de estoque, porque a gente não precisa de área para poder fazer isso. São produtos pequenininhos. A gente hoje exporta esses produtos para vários países, América Latina inteira, a Europa, a gente vende para vários países na Europa também, Oriente Médio, alguns países na Ásia e na África também. Dentro de catarata tem as lentes intraoculares, a gente tem alguns outros produtos que a gente precisa oferecer, alguns de revenda, então a gente compra de fornecedores estrangeiros e a gente revende para os nossos clientes como uma solução completa que a gente oferece. Aqui são alguns dos modelos de lente intraocular que a gente fabrica hoje. Diferentes estruturas de alças, diferentes tipos de material também. Tá? E bom, fechado aí o parênteses para vocês entenderem o que a gente faz lá na empresa, eu recebi então aquele convite para poder iniciar esse trabalho lá na empresa. E quando eu cheguei na empresa, o que eu recebi foi exatamente o que vocês estão vendo aí na imagem. Foi um caderno e uma caneta, mais nada. A empresa queria fazer pesquisa e desenvolvimento dentro das suas instalações. Ela queria ter pesquisadores trabalhando para ela, mas não tinha a mínima noção de como fazer isso. Então eu cheguei lá na empresa e no dia seguinte, depois de todo o processo de apresentações e etc., ambientação, que se fala, eles simplesmente não sabiam o que eu tinha que fazer lá dentro. E aí, a partir disso, eu comecei, rapidamente pesquei essa situação e pensei, bom, então eu tenho que dizer o que eu vou fazer aqui. Já que eles me contrataram para isso, então eu tenho que dizer isso. E aí eu comecei a me mobilizar para poder fundar o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação da Medifacos. E a primeira coisa que eu fiz foi exatamente isso. Então, já que eles não sabem o que eu tenho de fazer aqui, eu vou dizer o que eu vou fazer. E essa figura, ela é interessante, eu não vou entrar nos detalhes, mas eu gosto de mostrá-la porque é exatamente a figura que eu apresentei para a direção da empresa 6 semanas depois que eu entrei na empresa. Olha, é isso daqui que vai ser a cara do nosso departamento. E é isso que está vigente até hoje. Tá? Ou seja, a gente tem atividades lá que vão de pesquisa, um pouco de pesquisa básica, mas principalmente pesquisa aplicada, de desenvolvimento. Tem muito de gestão, muito. Propriedade intelectual, a empresa nunca tinha depositado uma patente antes. Nunca tinha feito uso estratégico de patentes dentro do desenvolvimento também, e a gente começou a utilizar isso lá dentro.
funding, a empresa nunca tinha usado recursos de agências do governo para poder fazer os seus desenvolvimentos, para investir nos seus desenvolvimentos. Isso também eu levei como experiência lá para dentro. Gestão de ideias e gestão de inovação também. Bom, esse meu trabalho para poder estabelecer essa atividade de P&D dentro da empresa, eu costumo dividir em 3 fases. Uma fase de pessoas, infraestrutura e gestão. Eu cheguei lá sozinho, com o papel e a caneta que eu comentei. Não tinha mais ninguém. E ali eu sabia, eu não vou fazer nada sozinho aqui dentro. Eu preciso de gente para poder trabalhar comigo. Ou seja, eu preciso de outros pesquisadores para poder trabalhar comigo. Agora, a Medfarms é uma empresa de médio porte. Não é uma empresa gigante. Não é uma empresa que tem volumes muito expressivos de investimento para poder fazer. Eu sabia que isso seria um gargalo, que eu teria que buscar formas de tornar essa atividade de P&D sustentável lá dentro da empresa. E coincidiu na época de um edital do CNPq estar aberto, era o edital RAI, um edital que financia pesquisadores dentro de empresas. E, eu entrei em maio na empresa, o edital estava aberto e fechava em junho. Então, eu tive mais ou menos 4, 5 semanas, trabalhei na elaboração de um projeto para esse edital e, felizmente, foi aprovado esse projeto. Então, logo de cara, consegui aprovar um projeto para trazer 3 pessoas para trabalhar comigo, 3 pesquisadores. E em 3 meses eu tinha essas pessoas já trabalhando comigo dentro da empresa. E aí eu tinha alguns contatos, conheci algumas pessoas que estavam trabalhando em projetos que tinham alguma aplicação de ótica. Obviamente, como eu disse, nada estritamente relacionado com o que se fazia dentro da empresa, porque é difícil de se achar, mas tinha alguma conexão com ótica. Eu fui lá e trouxe essas pessoas e a gente começou a fazer um trabalho de desenvolvimento de pessoas dentro da empresa, de competências técnicas dentro da empresa. Então, essa primeira fase foi uma fase de desenvolver gente. Eu precisava ter competência técnica, eu precisava de gente que conseguisse fazer projetos óticos, que conseguisse manipular software de engenharia ótica, fossem expert em modelagem computacional, funcionando em conjunto com software de engenharia ótica. Então, a gente começou a desenvolver, por meio de vários pequenos subprojetos, a gente começou a desenvolver essas competências. Começamos a fazer uma gestão de conhecimento, onde a gente desenvolvia bases de conhecimento que eu poderia usar para qualquer outro projeto. Então, se eu tinha um desafio, por exemplo, eu precisava entender como é que eu precisava desenvolver algoritmos para eu poder otimizar um parâmetro de qualidade ótica de uma lente, MTF, por exemplo, usando um software de engenharia ótica, um Zemax da vida. Como é que eu faço isso? Então, a gente tinha esses pequenos desafios, desenvolvíamos as respostas a esses desafios e agregávamos aquilo a um portfólio de base de conhecimento dentro da empresa, que depois eu pudesse usar para qualquer outro projeto. Então, a gente, nessa primeira fase, se concentrou muito nisso, em garantir desenvolvimento de competências dentro da empresa. Agora, na medida em que isso foi avançando no tempo, eu sabia que não dava para ficar só com pessoas qualificadas. Eu preciso ter estrutura para as pessoas trabalharem. Basta eu ter gente que conhece muito bem e conhece toda a parte técnica, mas se ele não tiver o software para trabalhar, por exemplo, se ele não tiver equipamento para fazer teste, então aí a gente começou um trabalho na parte de funding e infraestrutura. E aqui foi a experiência mais marcante dentro da empresa que eu tive. Eu tive a oportunidade de aprovar um projeto na FINEP, um projeto com valores muito expressivos, que permitiram a gente construir toda uma infraestrutura com dinheiro de subvenção dentro da empresa. Então, a gente construiu laboratórios, a gente fez um investimento enorme em softwares dos mais diversos. A gente conseguiu, a partir disso, bancar esses pesquisadores dentro da empresa por mais vários anos e conseguimos também bancar a capacitação dessas pessoas. Então, as pessoas a gente começou a mandar fazer treinamento nos Estados Unidos, na Europa, para poder agregar competências para a gente. E tudo com dinheiro de subvenção, que a gente conseguiu fazer. E, bom, vou mostrar depois algumas imagens também sobre essa infraestrutura que a gente montou, que é algo bem interessante. E, por fim, uma fase dedicada à gestão, a sistematizar a gestão disso. Ou seja, não basta eu ter gente que trabalha bem, eu ter infraestrutura adequada para essas pessoas poderem render, se eu não tiver capacidade de fazer gestão disso. Ou seja, dizer para essas pessoas exatamente qual projeto tem que ser conduzido, qual é o pipeline de projetos que eu tenho, em que momento eu preciso ter os entregáveis desses projetos e já pensar os projetos para frente. Principalmente porque projetos na área de saúde, como o nosso, são projetos de ciclo de vida muito longo. Eu preciso muitas vezes de 4, 5 anos para desenvolver um produto, porque tem toda uma fase clínica que é crítica e leva tempo, eu não tenho muito como abreviar isso. Então eu não posso
decidir que eu preciso de um projeto para amanhã. Eu tenho de planejar os projetos com 1 ano, 2 anos, às vezes 3 anos de antecedência. Então eu preciso ter uma visão um pouco mais alongada do que eu vou fazer para frente. Tá? Até para justificar investimentos também. Então a gente fez um trabalho de gestão grande nisso. Essa equipe que a gente tem lá hoje, a gente tem 4 pesquisadores que trabalham full time com P&D dentro da empresa. Depois dos financiamentos desses projetos, esses pesquisadores foram absorvidos pela empresa e trabalham hoje lá. E eu estou à frente dessa equipe hoje. A gente desenvolveu uma série de competências, como eu disse, começando aqui de baixo, envolvem capacidade de fabricação, de caracterização, modelagens, engenharia ótica, mas, sobretudo, de gestão de projetos também, que foi, inclusive, permitiu que a gente tivesse muito êxito em captação de recursos, em entrega desses projetos também, prestação de contas desses projetos também. E, bom, falando um pouco da parte de gestão, antes de falar da parte de projetos, a gente fez um projeto, isso foi em 2015, um projeto de gestão de inovação dentro da empresa. E esse projeto foi muito interessante porque ele se tornou um case. A gente publicou e eu fui lá apresentar na Universidade de Cambridge em 2016, na R&D Management Conference, é a principal conferência em gestão de P&D do mundo. E essa nossa gestão de inovação ela se tornou um case regional. A gente começou a receber um monte de empresas para poder fazer benchmarking com a gente lá, mesmo de outras áreas. A gente recebeu Fiat, por exemplo, para fazer benchmarking e ver como que a gente estava fazendo gestão de inovação dentro da empresa. Sabemos empresas de áreas de alimentos, enfim. Então foi realmente um projeto bem interessante que a gente fez, em uma área já bem gestão mesmo, que eu estava tratando, que eu estava trabalhando. Aqui a gente recebeu 2 turmas de alunos que estudavam numa instituição francesa, se chama Schema Business School, é uma das principais escolas de negócio da França, e eles estavam fazendo um trabalho junto com a Fundação Dom Cabral em gestão de inovação. Eles foram lá na nossa estrutura, esse aqui é um auditório que a gente tem lá na empresa, para poder conhecer esse nosso case, esse nosso projeto de gestão de inovação. E aqui um ponto importante, e é um dos pilares do projeto que a gente desenvolveu lá. A gestão de inovação, o desenvolvimento de inovação, ela não pode ser responsabilidade de um departamento, e principalmente um departamento técnico, como era o meu. Então isso era o que eu defendia lá, olha, eu não sou sozinho responsável pela inovação da empresa. Não adianta você chegar aqui no P&D e querer que a gente coloque projetos novos e isso não vai fazer a empresa ser reconhecida como inovadora. A empresa, como um todo, precisa respirar inovação. E precisa tratar de ser inovadora. Então, gestão de inovação dentro de empresa envolve sim toda a parte técnica, toda a parte de desenvolvimento de produtos, toda a parte científica, mas envolve também cultura da empresa, recursos humanos, estrutura, capacidade de relacionamento, liderança, estratégia, processos de gestão dos mais diversos, inclusive processos de desenvolvimento de projetos e funding também. Tá? Então a gente partiu disso para construir toda uma visão de inovação para a empresa. E foi o que a gente implementou. Em particular, a gente teve uma experiência bastante interessante com funding. A gente conseguiu trazer recursos que a empresa sequer conhecia antes desse trabalho se iniciar. Então a gente fez investimento